A gente tem o prazer de receber a doutora Patrícia Cavalcante, nutróloga, expert no assunto linfedema, e a gente vai falar de outros assuntos aqui. Paty, muito bom receber você aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Vamos bater um papo. Bom, vamos começar, né, falando do assunto do momento. Eu acho que no último ano, assim, o que eu tenho ouvido falar de lipedema não é brincadeira, e obviamente a gente gosta muito disso, e a gente tem visto várias especialidades falando nisso, é muito bom, porque eu sempre ouço, a Paty, aprendi isso com ela, que todo médico tem, com certeza, uma paciente com lipedema, e se ele não está olhando para isso, ele está deixando escapar, alguém está olhando para ela. Bom, a gente queria saber o seguinte, qual a sua experiência com os injetáveis, as terapias injetáveis, que a gente sabe que você trabalha bastante, com relação ao lipedema? Bom, o lipedema, a gente tem estatísticas, né, estudos que observam que pelo menos em torno de 12% das mulheres são acometidas com lipedema. Então, isso que a Estela falou, né? Pelo menos todos os dias eu faço um diagnóstico no meu consultório de lipedema ou mais. Hoje, como eu divulgo muito nas minhas redes sociais o meu trabalho com lipedema, então eu tenho um público que me procura para tratamento específico do lipedema e é muito comum que essa paciente tenha também sobrepeso ou obesidade. Porque ela vem, muitas vezes, de diversas restrições alimentares que ela vem fazendo ao longo da vida, porque ela é extremamente frustrada com o aspecto das suas pernas, né? E a gente, né, como mulher, sabe que parte da nossa educação, da nossa cultura bom, se eu não estou satisfeita com o meu corpo, eu preciso fazer dieta e atividade física. Só que ela faz dieta e atividade física e ela não consegue melhorar o contorno corporal dela. Então, ela começa a restringir cada vez mais e muitas vezes ela acaba desenvolvendo apetite compulsivo, compulsões alimentares. Então, é muito comum que essa mulher venha, hoje em dia, com sobrepeso ou obesidade. O lipedema em si é uma doença, né, que claramente acomete o tecido adiposo, mas hoje a gente sabe que acomete também o tecido conjuntivo. E a gente tem uma disfunção desse tecido adiposo, tem uma inflamação local muito intensa. Então, apesar de já ser conhecido, né, e ser muito bem claro, estar muito bem estabelecido que a gordura, quando se deposita no nosso tecido subcutâneo das pernas, ela tem aquele aspecto de prevenção de risco cardiovascular, né? Ela não é tão maligna e não é tão inflamatória quanto a gordura visceral, mas ainda assim a gente tem uma inflamação local. Então, quando a gente pega essa paciente que tem lipedema, tendo sobrepeso ou obesidade associada ou não, as terapias injetáveis caem muito bem para essas pacientes, principalmente quando a gente quer melhorar essa inflamação crônica de baixo grau que a gente tem nesse tecido adiposo. E aí, a gente estava até comentando um pouco antes de entrar aqui ao vivo, entrar no ar, né, na gravação, o quanto as terapias injetáveis, tanto endovenosas quanto intramusculares e até mesmo as aplicações locais. Então, quando a gente faz, né, a aplicação no subcutâneo, nessa gordura acometida, pode ser uma ferramenta excelente e que acelera muito o tratamento dessa paciente que tem lipedema e uma melhora, não apenas estética, mas também funcional, porque elas normalmente têm muita dor associada e desconforto. Então, eu uso bastante no meu dia a dia. Praticamente todas as pacientes que têm alguma indicação, e hoje muitas bem com indicação, elas saem com uma prescrição também de protocolos injetáveis. Patrícia, primeiro, obrigado, e eu quero te dar os parabéns, porque eu acredito que depois que vocês trouxeram esse tema para a nossa luz, eu acho que ficou muito mais fácil a forma como vocês trouxeram, né, o ano passado e esse ano também, o lipedema, até mesmo para a gente conseguir ali diferenciar o lipedema do linfedema, é algo que mudou muito o consultório e a nossa visão também do médico. Eu acredito que você também, com certeza, já deve ter visto alguma paciente, algum contato em algum momento, principalmente quem trabalha com emagrecimento, né? Porque às vezes a paciente emagrece e ali nos membros inferiores não foi feito nada direcionado para aquela paciente, gera uma frustração para o médico, uma frustração para o paciente, para a paciente, e às vezes fica ali ela migrando de consultório até encontrar um profissional que consiga. E aí você fala muito da questão da inflamação, que é base, você até mesmo como nutróloga, a gente trabalha muito essa questão da inflamação como o primeiro momento ali do paciente, mas a gente sabe que o intestino é considerado ali um segundo cérebro e existe uma íntima relação com esse processo inflamatório. E existe também um outro fator predisponente que é a mitocondriopatia.
Como é que tem sido a tua experiência, né, em manejar essas pacientes com lipedema, que hoje é um grande número, porque antes acabava passando dos nossos consultórios mesmo por não ser algo que era tão divulgado, não era algo tão conhecido assim. E como é que você consegue hoje manejar e ver essa paciente sendo devolvido, acabando com essa fadiga que está muito relacionada, essa mitocondriopatia e essa íntima relação com a desbiose intestinal, porque a gente sabe que existe aí o lipedema, mitocondriopatia e desbiose intestinal. Você tem tido experiência e ter feito isso com terapias injetáveis? Como é que tem sido isso para você? Sim, essa paciente, ela, além, né, dela ter o intestino permeável, ela também tem os capilares permeáveis, né? É uma doença que não acomete apenas o tecido adiposo, é uma doença do tecido conjuntivo. Então, uma das teorias hoje que é mais aceita a respeito da fisiopatologia da doença é que a gente tem essa hiperpermeabilidade do capilar. Então, você imagina que aquelas células ali, né, dos nossos capilares que deveriam estar juntinhas, elas acabam ficando separadas e aí passa líquido da nossa corrente sanguínea para essa matriz extracelular. E aí, esse acúmulo de líquido ali em torno do adipócito acaba estimulando o crescimento e a proliferação dos adipócitos. Então, a gente tem uma hipertrofia e uma hiperplasia desse tecido que vai dando aquela desconfiguração das pernas dessas mulheres ou dos braços. Então, a gente tem que pensar não apenas no leaky gut, mas também nesse vaso hiperpermeável e está tudo ligado. Essas pacientes, né, todo mundo aqui que vem da funcional, que tem essa visão 360, sabe que se a gente não começar pelo intestino, Exato. dificilmente a gente vai conseguir melhorar clinicamente essa paciente. Então, uma das estratégias iniciais é a gente olhar para o intestino dessa paciente. A gente usa muito lá na clínica testes mesmo intestinais. Então, a gente gosta de fazer para ver... Também. Os testes genéticos eu não uso hoje tanto na minha prática clínica, porque eu acabo preferindo esses funcionais, tanto os de metabolômica hormonal quanto os intestinais. Então, a gente pede os testes intestinais para entender como está a microbiota, entender se tem inflamação, a gente pede índica na urina também para ver como está essa hiperpermeabilidade. E a gente inicia o tratamento já sempre focado, então, né? O primeiro passo que eu acredito que todo médico tem que olhar para essa paciente que tem lipedema. É essa inflamação, esse intestino, como você mesmo mencionou, e essa disfunção mitocondrial. Então, quando a gente tenta ajustar tudo isso daí na primeira consulta, a gente já dá um belo pontapé no tratamento dessa paciente. E a gente tem que pensar assim, se eu quero diminuir esse adipócito, se eu quero metabolizar essa gordura, eu preciso de uma mitocôndria que funcione adequadamente. E a gente sabe também o quanto é difícil a gente suplementar por via oral os ativos que melhoram a disfunção mitocondrial. Então, eu adoro muito usar coenzima Q10 nessas pacientes, PQQ, resveratrol, tem diversos mecanismos de ação também na paciente que tem lipedema, tem ação ali para melhorar a fibrose, tem ação para melhorar a inflamação, é um excelente antioxidante. Então, quando a gente vai cuidando desses 3 pilares simultaneamente, a gente melhora muito as queixas da paciente. É muito importante a gente usar questionários. Então, tem o Quasil, que é um questionário de qualidade de vida que elas respondem. São várias perguntas que elas dão nota de 0 a 10 a respeito das queixas. Então, é muito comum, por exemplo, na primeira consulta, a paciente responde, aí ela tem lá um Quasil de 94. Aí, quando ela volta, a gente faz de novo o Quasil e já caiu para 38, Olha por exemplo. Porque a pessoa esquece, né, como que ela estava, né? No emagrecimento também, né? Por isso que a gente faz bioimpedância continuamente. Então, no lipedema, eu falo, tem que fazer a bio, tem que fazer o Quasil, tem que fazer foto, porque a gente esquece como a gente estava. E aí, quando a gente vê a melhora do Quasil, nossa, a paciente fala, tá funcionando muito esse tratamento. E a gente estava conversando com a Ana Karina antes, e é uma coisa muito legal porque essa paciente, até no caso dela, né, ela estava falando quanto que a gente quer uma resposta imediata, muitas vezes, uma sensação imediata, né, ali. Imagina só, essa paciente que chega ali com lipedema, ela já está sofrendo provavelmente há muito tempo, né? Ela já passou de médico em médico, às vezes ela tá sofrendo há anos. Então, você ter aí a opção de fazer um tratamento, né? Uma resposta rápida, né? Uma resposta rápida, principalmente quando a gente fala de ativadores mitocondriais, que a gente sabe que tem uma resposta imediata, é muito bacana, né? Eu queria fazer uma outra pergunta agora, até a gente vai associar com o lipedema, mas uma outra pergunta que é o seguinte. A gente sabe
quando a gente fala de injetáveis, e a gente está aqui exatamente para isso, né? Para trazer toda essa parte mais científica, técnica, mas também essa parte toda nossa, da clínica, da vivência empresarial, enfim. A gente sabe que existe uma certa resistência por algumas classes, alguns médicos, né? Algumas especialidades. A gente, hoje, com os nossos alunos de diversas áreas, a gente vê isso, que eles têm sido muito mais aceitos por outras especialidades. Hoje em dia, a busca por outras especialidades está até maior, né? Qual que é a sua visão com relação a isso? Que a gente sabe que você trabalha, obviamente, de forma muito séria, tudo, mas qual que é a sua visão? Porque existe, sim, uma banalização, existe também uma demonização, que a gente também precisa, né? Qual que é a sua visão? Como você enxerga isso e como você atua nisso? Tá? Eu vou falar, eu mesma tive preconceito alguns anos atrás, porque eu venho de uma educação dentro da medicina muito formal, muito medicina baseada em evidências. Eu fiz faculdade de medicina ABC, fiz residência lá, me tornei preceptora lá dentro da residência de clínica médica, depois fui fazer nutrologia. Então, eu tenho essa visão e eu tinha esse preconceito quando eu comecei na nutrologia e vi alguns colegas aplicando as terapias injetáveis. Mas eu fiz um curso em Chicago, eu fui para Chicago fazer um curso de medicina funcional lá, e lá eu me apaixonei por esse universo e vi muito, né, que a gente tem evidências sólidas com o uso. E quando a gente coloca em prática, aí que a gente vê mesmo a satisfação do nosso paciente/cliente com o tratamento e também como a gente consegue acelerar esses resultados. Então, hoje eu sou professora, eu sou coordenadora de uma pós-graduação, a gente tem lá um módulo de injetável dentro da pós-graduação, e eu tento mostrar para os meus alunos que, de fato, está tendo uma banalização em relação a isso. Eu acho que precisa ter uma educação médica melhor, porque, óbvio, as farmácias, elas vão fornecer protocolos gigantescos com diversos ativos, porque é do interesse deles. Que a gente falou, né, que existe. É do interesse deles vender esses protocolos, né? Só que o médico, ele tem que entender quem, de fato, tem indicação e vai ter benefício com o tratamento. Então, não chega um paciente lá na minha clínica de 19 anos precisando emagrecer, mas que é saudável, que faz atividade física e come bem, ele não vai sair com soro uma vez por semana. Ele não tem necessidade. Agora, aquela paciente que já fez bariátrica, por exemplo, que tem lipedema, nossa, eu brinco, né, que muitas vezes a gente devolve a vida para esse paciente. Aquela paciente que tem disfunção intestinal, que não absorve bem os nutrientes, e a gente faz essas terapias, a gente tem um resultado que você demoraria, às vezes, 1 ano para atingir, você tem em 2 meses com esses pacientes. Então, que eu acho? Que a gente que faz de forma séria, que estuda mesmo, a gente tem que divulgar o nosso trabalho com ética, que é o que a gente vem fazendo, né? E não banalizar a prescrição. E é o que eu tento sempre falar para os meus alunos. Gente, eles me pedem indicação de cursos, como faz, tudo. Eu falo, olha, não caiam nesses cursos da empresa, da indústria, porque esses cursos, eles vão ser para vocês indicarem protocolos. Exato. E esses protocolos, às vezes, né, são protocolos gigantescos. O paciente pode, de fato, ter uma reação alérgica. A gente não sabe o que ele fez. Então, por exemplo, ácido alfa-lipoico. Eu amo ácido alfa-lipoico. Sem dúvida nenhuma, é de longe um dos ativos que eu mais prescrevo. Vitamina D, protocolos para hiperhomocisteínemia. E o ácido alfa-lipoico, eu faço muitas vezes só ele no paciente. Então, essa paciente que tem lipedema, muitas vezes, eu faço só ele quando ela tem uma resistência insulínica associada, quando ela tem uma obesidade associada, um sobrepeso. E só ele já traz tantos benefícios. Não precisa daqueles protocolos gigantes. Uma vez eu vi, Patrícia, um protocolo de uma indústria que eu não posso falar, que eu não sei como é que aquilo tinha sido até impresso, porque era um crime a impressão daquilo, e aquilo ainda estavam dando curso e orientando os colegas a escreverem. Isso que você está falando é uma coisa formidável. O menos é mais, sabe? O ideal para o paciente é individualizar, é o que você falou. E realmente tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado sobre os cursos que você escolhe. Exato. Não dá. A gente tem que ter noção de toda essa parte da teoria, óbvio, né? Então, a gente tem que ter ali um olhar para isso, a nossa parte técnica, mas a gente também tem que ter essa noção
dessa nossa parte médica que eu falo, mas não a técnica, esse olhar que a gente estava discutindo antes aqui, né? O cuidado de saber que nem a Ana Karina também falou, quem pode receber, quem não pode receber. Para algumas pessoas, basta uma substância, a gente vê muito resultado, né? Então, isso é uma coisa que a gente traz muito, que a gente fala muito isso, que você imagina assim, vou fazer uma terapia injetável endovenosa. O médico, ele já imagina o quê? Aquela sopa de um monte de coisa misturada. Não é. Que muitas vezes uma substância resolve, né? Então, sim, a nossa função é exatamente essa. Pegar uma terapia que já é validada, que é séria, que é indiscutível mais, a gente viu, né, no mundo inteiro, e mostrar isso de forma séria e, principalmente, que a gente consegue aplicar em todas as especialidades. A gente estava discutindo aqui antes que não tem uma especialidade médica que não consegue trabalhar com injetáveis. Ah, né? com certeza. Não tem uma especialidade médica. Então, é uma coisa muito que dá para a gente, obviamente, colocar em prática. A gente que vem dessa área da antrologia, é óbvio que a gente tem mais facilidade, né? Esse olhar, né? De ter esse olhar, de entender a importância de muitos nutrientes, né? Para adequação metabólica, otimização dos resultados desses pacientes. Mas hoje qualquer especialidade vai ter algum tipo de benefício. E conseguir justamente isso que vocês falaram, trazer essa experiência e a expertise, eu acho que é o grande diferencial de qualquer curso, que é o que vocês estão fazendo. E curso por médicos, né? Que é muito diferente. Uma coisa, a parte que a gente coloca bastante, que a gente fala, a gente precisa saber dessa parte técnica, científica, óbvio, isso é inquestionável, mas muitas vezes não, para se ter um serviço de injetável, na clínica, precisa também entender de outros assuntos. Precisa entender, como a gente falou aqui, muitas vezes dessa parte de gestão, de licenciamentos que precisa ter. Regulação técnica. Regulação técnica. A gente já viu no Instagram gente mostrando lá, fazendo o tal do sorinho, que a gente não usa esse nome, por exemplo bobo. E aí a gente viu que a cadeira que estava sendo usada era uma cadeira normal de tecido. Só de bater o olho, você sabe que ali ninguém fez a gestão disso, né? E a vigilância porque não fez a visita. A vigilância não fez a visita e não se teve uma gestão. Então, assim, a gente já viu como saiu aí em matérias a pessoa no carro, segurando. Então, essa banalização é o que a gente tem que ser contra, obviamente. E óbvio que quando feito de forma séria, responsável, os resultados são incríveis. Não, quer me matar é falar soroterapia. Soroterapia. Não, tem uma pior sorinho. Sorinho da beleza. Sorinho da beleza é pior. Sorinho da beleza não dá. Tá ali concorrendo com o chip da beleza, né? Concorrendo. Eu acho que é pior. E uma estratégia que eu gosto muito, que eu uso muito também, é a terapia intramuscular. Porque, né, às vezes, né, quando fala terapias injetáveis, né, o médico, principalmente aquele médico que ainda está começando num consultório pequeno, ele imagina, mas agora eu não vou conseguir colocar uma terapia endovenosa. Mas a terapia intramuscular, a gente tem vários ativos que dá pra gente fazer. E antigamente, por exemplo, né, tem aquele paciente também que não tem veia, que não tem tempo, não vai conseguir fazer de forma endovenosa. E até ácido alfa-lipóico, né, que é a grande paixão nossa aqui, hoje tem. Ele na apresentação intramuscular, que dá para fazer. E a gente consegue também dar grandes passos no tratamento com injetáveis intramusculares. Eu queria só finalizar com uma coisa. Gente, a Patrícia, acho que eu posso compartilhar isso. Além dela atuar muito forte, e porque ela fala, né, sobre isso, nessa área de lipedema, ela é uma mulher que tem lipedema. Sim. Então, eu queria que você falasse pra gente já fechar aqui, o que você sente quando você faz, né, os benefício disso, porque você, obviamente, já faz em você mesmo, você aplica em você mesmo. Toda semana, praticamente. Não, gostaria até que não é toda semana, porque a nossa vida, às vezes, não permite, né? Deveria ser, mas não é. Eu gosto muito também, assim, como eu sou uma paciente, médica e paciente que tem lipedema, das aplicações também subcutâneas de ativos. Porque, como a gente estava falando, né, as terapias nutricionais injetáveis, elas não se restringem a apenas soroterapia, entre aspas. O intramuscular, a gente também pode aplicar localmente diversos ativos. Então, a gente tem uma gama de substâncias, por exemplo, que vão estimular a drenagem linfática.
Tem um protocolo que a gente faz com um produto que usa apenas 2 ml. Você vai fazer ele em todo o trajeto, na parte interna das pernas, a cada 2 centímetros aproximadamente, 0,1 ml de uma mescla que tem cinara, tem espiridina, tem rutina, tem camélia cinis. E aí a gente consegue estimular a drenagem linfática. Gente, é incrível, porque em 5 minutos a paciente liga no dia seguinte, ela, nossa, minha perna está muito leve, meu tornozelo desinchou, melhorou demais. Então é uma drenagem power que a gente faz em 5 minutos, aplicando localmente esses ativos de forma subcutânea, com uma agulhinha que é menor, eu não uso nem a 30G, que é a amarelinha, eu uso, né, porque como a mulher que tem lipedema, ela tem uma sensibilidade à dor ali, muitas vezes eu uso a 32, né, por 8 milímetros, por 6 milímetros. E a gente aplica ali localmente e a sensação de pernas leves, né, que essa mulher nunca tem, né, porque a mulher que tem lipedema, muitas vezes ela tá constantemente lembrando dessas pernas. No dia seguinte é impressionante. Então, olhem como esse mundo, né, dos injetáveis é gigante, quantas oportunidades a gente tem e quantas unidades de negócios que a gente pode ter na nossa clínica. Então, a gente pode ter a sala ali dos injetáveis, a gente pode ter a aplicação intramuscular, que a gente pode fazer, inclusive, no nosso consultório como médico, a gente pode fazer as aplicações no subcutâneo. Então, eu vejo que hoje, grande parte do meu crescimento, da minha carreira médica, e graças a Deus, né, a gente aqui tem uma agenda que é cheia, se deve a conseguir trazer resultados rápidos para os meus pacientes. É o que eu sempre falo para os meus alunos, olha, o que mais vai fidelizar o seu paciente, o que mais vai fazer ele te indicar para outras pessoas, é você conseguir trazer resultado rápido. Hoje a gente vive num mundo imediatista. Óbvio que a gente não está falando aqui de nada radical, que não, né, sem equilíbrio, até porque... o meu lema né, eu trabalho muito com emagrecimento também, é um emagrecimento sem radicalismos, mas com resultados rápidos, né? E aí, para a gente conseguir ter esses resultados, as terapias injetáveis, nossa, aceleraram demais. Tanto os resultados dos meus pacientes, quanto o resultado mesmo da minha carreira médica. Muito bom, a gente falou um pouco disso lá no início, que é importante a gente ter essa visão também médica como empreendedor, empresarial. Então, esse assunto tem que ser falado. A Paty falou um pouco disso e que, obviamente, a gente tem que enxergar, sim, como uma unidade de negócio. Sim, e Patrícia, olha, você está de parabéns. Eu acho que você traz com muita leveza o empreendedorismo feminino para o mercado médico. E isso é algo, a Estela também traz isso e é muito bom compartilhar com vocês esse assunto. Estar aqui ao lado de vocês é uma honra, porque eu acho que hoje, quem está nos assistindo precisa entender que nem todo mundo nasceu para empreender, mas a partir do momento que você decide empreender, você tem que encarar. E o médico, hoje, a partir do momento que ele sai da faculdade, ele passa a ter um CRM, ali, a partir daquele momento, se ele não for CLT, ele vai ter que ter um CNPJ. E o CNPJ precisa emitir nota, e aí começa uma história de uma empresa que pode ter um funcionário, que é apenas você, no caso, se você só tiver você, ou se você decidir empreender, que é um desafio bom, mas encara vários aí momentos de altos e baixos, mas que são importantes. E quando a gente fala das terapias injetáveis, é uma unidade de negócio que talvez ali no início pode gerar um certo desconforto para a implantação, e por isso foi... Um investimento, né? É um investimento, e por isso foi uma das nossas dores que a gente percebeu, porque foi o que nós tivemos lá atrás, porque antes era muito difícil, hoje as coisas já estão mais claras, mas que faz uma diferença muito grande nessa rentabilidade do negócio como um todo, quando você distribui ali, e isso é algo que a gente vai compartilhar em breve. Como isso pode monetizar, como isso pode crescer o seu negócio. Porque assim, o que é bom tem que ser bom para você, tem que ser bom para a clínica e tem que ser bom para o paciente. Tem que triangular. Se não triangular, se em algum lugar ficar ruim, isso não prospera, isso não fica bom. Então, daí a ética, a integridade, o conhecimento técnico. E uma coisa eu falo para vocês, conhecimento técnico nunca é demais, e isso não é diferencial. O diferencial é como você se relaciona com esse conhecimento técnico. Por isso, fiquem atentos, porque tem muita coisa aí vindo. Obrigado, viu, doutora Patrícia? Deixa eu fazer um comentário também. Não existe crescimento sem investimento. Então, eu falo isso sempre para os meus alunos, para os meus mentorados.
Porque o médico, né, muitas vezes, óbvio, hoje a gente tem um mercado de cursos. Eu brinco que a fatura do meu cartão é Hotmart. Mas não existe crescimento sem investimento. Então, a gente tem que avaliar, óbvio, onde a gente está investindo o nosso dinheiro. Um curso é um investimento, ter uma unidade de injetáveis é um investimento, mas a unidade de injetáveis é um investimento, pelo menos que na minha clínica, que se pagou mais rápido. Ele não tem uma barreira de entrada grande. Por exemplo, hoje, né, nós 3 trabalhamos também com tecnologias estéticas. Hoje, qualquer máquina de estética custa no mínimo 300, 400 mil reais. A gente tem máquinas aí de mais de R$1 milhão. A unidade de negócio de injetáveis, nossa, é 1/10 desse valor, né, para você implantar uma unidade de negócio. O markup é gigante, entendeu? E o médico, hoje, que vive apenas de consulta, é um médico que vai ter que trabalhar muitas horas do dia dele. Não que a gente não trabalhe também, né? Mas ele fica ali sempre dependendo daquela agenda, sempre fechando naquele sufoco. Então, é muito importante a gente ter procedimentos associados à nossa consulta. Porque a gente pode fazer, por exemplo, 100 consultas num mês e ter um faturamento que a gente nunca chegaria apenas com 100 consultas. E hoje a gente busca muito qualidade de vida, né? Todos nós aqui temos filhos, a gente quer poder chegar em casa um dia mais cedo, buscar os filhos na escola. Então, quando a gente associa essas unidades de negócio, a gente consegue trabalhar com mais folga, né? Óbvio, é isso, exige um investimento. Claro. E outro ponto, o que eu percebo muito, também tem pessoas que elas fazem os cursos, mas elas não executam. E eu sempre falo, gente, faz o curso e nem que você pegue sua mãe, sua tia, seu irmão, seu marido, no dia seguinte, coloca aquilo em prática para você ir criando confiança. E aí você vai vendo o resultado da sua própria família e depois você coloca isso daí na sua clínica. Mas é importante executar, né? Dar esse segundo passo. E foi exatamente enxergando isso, essa dor, que a gente via que existiam muitos ensinamentos, cursos no geral, que tem esse olhar muito técnico. O que são as terapias, que é muito importante, óbvio. O que são as terapias, para que serve, quais ativos usar, quando não usar, contraindicação e indicação. Mas a gente percebeu que tinha essa dor do como implantar, o que eu preciso saber, o que eu preciso saber de documentação, qual que é o primeiro passo que eu preciso dar. Por isso que a gente resolveu ter esse olhar mais amplo para isso e fazer essa... Não, e vocês trazerem a experiência de vocês, né? Porque eu lembro que em uma conversa que a gente teve, inclusive em Paris esse ano, num congresso que a gente estava, você me falou de um protocolo que você estava usando com os seus pacientes. Eu sempre olhei esse protocolo e falava assim, não, isso não deve funcionar. E que você estava tendo muito resultado. E aí eu comprei, testei em mim, e eu falei, meu Deus do céu, por que eu não comprei esse negócio 2 anos atrás? E os pacientes estão amando, tendo muito resultado. Então, assim, eu acredito que o investimento não é apenas aqui na formação técnica, mas ter acesso à experiência de quem já faz. Exatamente. Obrigada, Paty. Daria pra gente ficar falando horas aqui. Eu sei que eu falo isso pra todo mundo, é que a gente só trouxe gente boa, né? É isso mesmo, Patrícia. Muito obrigado e parabéns, viu? Obrigado por toda a sua bagagem. Na próxima, contorno corporal e empreendedorismo médico, viu? Pode deixar. Estela, estamos chegando ao fim do nosso podcast e... eu acho que a principal mensagem que ficou aqui é que é possível construir uma carreira médica pautada na ética, no conhecimento técnico, mas sem perder uma coisa que é fundamental do ser humano, que é a essência. A essência do cuidado, a essência da empatia, a essência do olhar, a essência do toque, que a tecnologia ela vem para melhorar, para transformar, mas jamais para substituir um cuidado de um médico para um paciente. E as terapias injetáveis, elas podem ser utilizadas em quase todas as suas especialidades médicas e que, além de agregar um grande valor para o consultório, o paciente também tem um resultado eficaz, mas sem perder aquela questão da ética, né? Qual foi sua visão ao longo desse dia incrível de todas essas profissionais que passaram aqui hoje, Estela? Primeiro porque a gente realmente chamou um time de expert, né? E ver essas mulheres falando desse assunto sob várias óticas, né? Em suas especialidades e todo o olhar, até como empreendedora, como a gente falou aqui, realmente é muito gratificante e muito enriquecedor, né? E acho que a gente conclui que hoje em dia
o médico ele precisa estar atualizado. Quando a gente fala dessa questão da medicina do futuro, é exatamente isso, é um médico atualizado e é um médico que tem esse olhar como um todo para o paciente. As terapias injetáveis, elas mostram isso para a gente, elas servem como um instrumento hoje para a gente atuar. A gente viu aqui, a gente falou de inflamação, de intestino, de cabelo, e tudo isso usando essa base dos injetáveis. Então, só agradecer, obviamente, né? E, obviamente, vocês podem esperar muito mais, porque no dia 20 de junho, às 20 horas, nós vamos fazer nossa Masterclass sobre os fundamentos das terapias injetáveis e toda a sua aplicabilidade no dia a dia, né? É isso mesmo, aguardamos vocês no dia 20 de junho, às 20 horas. Já coloquem aí no celular de vocês, no despertador, travem a agenda, porque eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender de assistir a nossa Masterclass. Com certeza.